Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós falamos um pouquinho ainda do ser humano. Essa diversidade de formas em que ele aparece, é, a, e a própria noção do que é o humano. Quando nós lemos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós lemos que todas as pessoas nascem livres e iguais. E isso lhes dá dignidade e direitos. Né? São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Vamos pensar nessa questão entre o nascer e o agir humano, ok? Sobre essas duas características, como nascemos e como agimos. Então, quem é esse ser humano que nasce igual? Quem é? O Salvater, que é um filósofo espanhol, ele diz que nós nascemos humanos, mas isso não basta, temos também que chegar a ser. Né? Estou citando aqui o Fernando Salvater. E aqui tem uma questão interessante dentro do jogo do que nós vimos, entre nascer, todas as pessoas nascem iguais e livres, e entre ação, chegar a ser. Nós não ouvimos, às vezes, aquela fala como, olha, isso aqui é desumano, ou você não está sendo humano, algo do tipo. Então, aqui, nós vamos pensar um pouquinho nessas duas características do humano, o nascer e o se tornar humano. Tá? Nós temos algumas características interessantes, nós conseguimos hoje falar com alguém no espaço, nós conseguimos ter uma estação espacial internacional, ao mesmo tempo em que conseguimos manter, infelizmente, situações absurdas de exploração e daquilo que a gente chama muitas vezes de desumanidade. Ao lado de grandes conquistas estão situações como essas. Essa dualidade da nossa existência, daquilo que construímos, não é nova, e Pascal já mostrou admiração com isso, né, quando ele coloca que quimera é, então, um homem? Que novidade, que monstro, que caos, que motivo de contradição, que prodígio, juiz de todas as coisas, glória e escória do universo. É o máximo e, ao mesmo tempo, algo que consegue fazer coisas tão terríveis. Temos grandes realizações, das quais nos orgulhamos, e temos também realizações que atingem a nossa dignidade, de todos nós. Pascal nos chamou de glória e escória do universo. Bom, pensando um pouco no ser humano, quer dizer, nós construímos mundos diferentes. Vamos pensar um pouco nos animais. Os animais, eles têm uma capacidade limitada de raciocínio, de inteligência, e por isso eles repetem padrões típicos da sua espécie. Eles constroem, por exemplo, suas casas seguindo padrões pré-determinados que eles não escolheram. Seus habitats naturais são pré-determinados por várias questões genéticas e etiológicas. Então, não existe, por exemplo, uma escolha de modelos de habitat, mas existe uma repetição de padrões de acordo com a espécie. Isto globalmente. Já o ser humano, não. Ele consegue criar e recriar permanentemente a sua vida, sua história, suas tradições, né? Ele consegue se diferenciar um do outro, seja na linguagem oral, na linguagem da forma como se veste, como ele lida com a cultura. Definitivamente, nós não repetimos padrões por necessidade. Nós podemos repeti-los por costume, podemos repeti-los por hábito, mas isso
não é uma obrigatoriedade, ou seja, não é necessariamente algo humano. A repetição de padrões, ela vem de uma criação em um determinado caldo cultural, não é um determinismo natural, né? Então, nós podemos ter dentro de uma mesma, de um mesmo território, de um mesmo povo, diferentes expressões de cultura. Isso faz também não faz com que a gente não seja de natureza. Nós nascemos humanos, ou seja, nós temos uma condição biológica de nascimento que nos confere humanidade simplesmente por existir. Mas, ao mesmo tempo, nós escolhemos, nós nos tornamos humanos de diferentes formas, conforme a nossa escolha. Nós não nascemos prontos. Nos criamos e recriamos permanentemente quando escolhemos, desde aquilo que comemos, como aquilo que vestimos ou como falamos. Não deixamos de sermos seres biológicos, filhos da natureza, mas nós também somos seres culturais. Nós nos inscrevemos em uma cultura que nós recebemos, que nós criamos ou recriamos. Isso nos faz uma síntese entre natureza e cultura, entre o nascer humano e o se tornar humano, entre uma condição biológica e uma condição cultural, entre aquilo que é herdado e aquilo que eu adquiro e do qual eu posso me desvencilhar. Né? Nós habitamos dois mundos. Nós habitamos a biosfera, né, que é aquela parte do planeta que tem condições para a vida, e dessa biosfera nós construímos uma antroposfera, nós ajustamos esta biosfera às nossas necessidades, aos nossos desejos, e por isso construímos um mundo nosso, tanto fisicamente, com os prédios que vemos, etc., quanto e principalmente culturalmente, porque as nossas construções também obedecem a questões culturais e a escolhas que fazemos. O Hans Jonas, um filósofo do século XX, ele coloca que essa reflexão, a sensibilidade social e o discurso nos fazem criar a nossa própria vida como uma vida humana. Né? Então, o pensar, o refletir, o sentir, estão relacionados a como vamos criar uma vida que é biologicamente humana, de nascimento, em uma vida que, por nossas ações, ela é culturalmente humana. E aí, nessa criação, nós conseguimos pensar em como nós nos vemos e como vemos o outro. Como o Silva coloca, o que nós criamos? Nós criamos identidade, criamos diferença, como criações culturais e sociais. Nós criamos a igualdade ou desigualdade social, pobreza e riqueza, preconceito, diversidade, todas essas questões são frutos da forma como nós criamos o nosso mundo humano. São criações culturais, no contexto, isso é uma questão, nós criamos tudo isso, é uma questão de relações culturais e sociais que nós criamos. E se nós criamos de uma forma, nós podemos criar de outra forma, nós podemos questionar, nós podemos recriar e podemos negar. Né? Por meio da linguagem, da forma como nos expressamos, nós recebemos todo um ensino, a educação formal, informal, aquilo que aprendemos dos pais, aquilo que aprendemos na escola, aquilo que aprendemos na rua. Nós recebemos, por meio da linguagem, uma comunicação sobre os objetos da realidade que nos cercam, passado, presente e futuro. Nós herdamos uma série de conhecimentos sobre o mundo que habitamos e sobre o outro que habita o mundo conosco. Quem é esse outro?
Nós aprendemos, nós herdamos. Mas também, como nós não somos apenas seres biológicos, determinados a agir de uma forma, então, assim como os nossos antepassados aprenderam, nós aprendemos, mas também podemos questionar. A criação, a transmissão e o questionamento da cultura fazem parte daquilo que somos. E por isso, podemos pensar um pouquinho e refletir o que nós aprendemos sobre nós e sobre o outro que habita este mundo conosco. Que informações nós recebemos? Às vezes nós naturalizamos preconceitos, preconceitos étnicos, preconceitos de gênero, preconceitos religiosos, e nós tendemos a olhar como se fosse natural de rotular o outro, ou o outro grupo, ou o lugar onde ele habita, ou a forma como ele se expressa. O que nós aprendemos? Mas, ao mesmo tempo, nós também podemos questionar estas informações, podemos ressignificá-las, podemos questioná-las e construir outros conhecimentos. Indo ao encontro do outro e fazendo com que as nossas ações tornem efetivo os direitos humanos que nós vemos, com os quais nascemos. O que nós aprendemos sobre o outro e sobre nós? Igualdade, diversidade, desigualdade, preconceito? E o que nós vamos fazer com isso? Nós podemos ressignificar, podemos aprender novo, encontrar com o outro, construir um mundo diferente. Furres, que traz um questionamento que eu trago aqui também. Que mundo é esse que nós iremos, de forma irreversível, construir por meio de nossas ações? Todas as pessoas nascem iguais e livres. E devem agir umas às outras, com base nisso, em um espírito de fraternidade. Nós vamos construir um mundo de fraternidade, onde os direitos humanos sejam efetivos? Que mundo é esse que nós iremos construir?